Esse momento que as crianças saem é com certeza um dos momentos mais caóticos do nosso culto, né? E por incrível que pareça, é o único momento onde é pedido ordem e calma para a igreja. Geralmente quem está aqui fala: você pode se levantar com calma agora, crianças. Vocês podem sair aqui devagarzinho. E é tudo, absolutamente tudo que elas não fazem. Meu filho é o primeiro deles. Saiu correndo, abriu a porta de sopetão. É engraçado como quando nós queremos que as crianças sigam literalmente o que nós estamos dizendo, elas têm uma dificuldade imensa para isso. Mas quando nós pedimos alguma coisa para ela que requer um mínimo de abstração, a criança leva na literalidade. Vocês já passaram por isso? Bom, eu tenho 3 filhos e eu consigo dizer inúmeros casos de quando meu filho levou literalmente o que eu estava dizendo. E não era bem isso que eu queria. Eu lembro que nós estamos lendo 1 Samuel em casa. E ao ler 1 Samuel, eu lembro de nós vermos a passagem onde Deus chama Samuel pelo nome. E aí o papai, preparado para poder fazer uma aplicação no coração do filho, disse assim: tá vendo, filho? Tá vendo, filha? Assim como Deus chamou Samuel, Deus pode chamar você também. Meu filho levanta a mão e fala: papai, diga. Ele: meu nome não é Samuel. Eu falo: não, foi isso que você entendeu? É, meu nome, você falou que Deus podia chamar assim como ele chamou Samuel. Mas o meu nome não é Samuel. Eu me lembro de, depois de passar um pouquinho no livro, nós chegamos na história de Davi. E na história de Davi é o cúmulo da literalidade. Porque eu lembro de conversar com o Theo sobre as histórias. E nós chegarmos na história onde eu falei assim: Theo, você está vendo? Está vendo como Deus lida com as coisas? Você está vendo como Deus usou Davi? E Deus pode te usar também. Sabe qual é a ideia que ele levou? É verdade, papai. Um dia eu vou dar uma pedrada nos meus inimigos. A literalidade das crianças é algo que eu sofria, eu sofro hoje, mas eu acho que eu fazia meus pais sofrerem muito. Eu era criança que argumentava com os meus pais quando eles davam para mim a seguinte questão: filho, você fala demais, a sua comida está esfriando. Fecha a boca e come. E eu ficava assim: como? Aí ficava fazendo a gracinha, tipo, não tem como. Você percebe que as crianças fazem isso e parece ser uma coisa muito engraçada para nós? Como que as crianças lidam com essas situações? Mas a realidade é que isso não acontece somente com as crianças. A realidade é que muitas das nossas situações são carregadas de uma mensagem que nós entendemos erroneamente. E nós estamos vendo que sofrer com a literalidade não era somente sofrer com a literalidade das crianças. João está demonstrando como Jesus sofreu com a literalidade daquele povo. Você consegue se lembrar? Jesus falando com o mestre da lei. João capítulo 3. Preste atenção, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Puxa vida, que mensagem bonita. O que Nicodemos imagina? Senhor, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe já sendo velho? Às vezes a gente lê e fala: não é possível que Nicodemos entendeu isso. Oh, Jesus, que paciência. Eu já tinha falado: é isso mesmo, tenta voltar para a barriga da sua mãe. Aí, não somente os judeus fazem Jesus sofrer com isso, mas Jesus se encontra com uma mulher samaritana e ele está oferecendo a vida eterna. E ao oferecer a vida eterna, ele faz o símbolo da água. Ele fala: olha, eu tenho uma água para te dar, uma água que jorra para a vida eterna. Sabe o que aquela mulher diz? Ah, Senhor, me dá dessa água, porque eu não queria mais voltar para esse poço, não. Nossa, esse poço é ruim, é longe de casa, eu não queria mais voltar para esse poço. Me dá essa água que eu não vou mais ter sede. Mas hoje, na perícope que nós vamos ler, na continuação dessa narrativa, nós vamos ver uma terceira classe de pessoas que estão levando as palavras de Jesus a uma literalidade que esvazia a mensagem do que Jesus está dizendo. Então eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João,
João capítulo 4. E nós vamos ler um pouquinho da passagem que nós lemos na semana passada e vamos continuar percebendo. João capítulo 4, versículos 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Vejam a literalidade. Então, os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos parar aqui para perceber que esses discípulos estão desconectados com o que Jesus está dizendo. A sintonia não está batendo. Jesus está dizendo: olha, eu não devo parar agora. Eu tenho uma prioridade, eu tenho algo para fazer. E os discípulos falando: nossa, mas que comida é essa? Será que alguém trouxe comida para ele? Será que essa mulher deu algum pão? Mas, Jesus, que comida é essa? Que bebida é essa? O Senhor oferece bebida para a mulher não entende. Os discípulos oferecem comida e ele fala: não, eu tenho uma comida para oferecer para vocês. A questão principal aqui é que a mensagem está sendo perdida. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Os discípulos estão presos na materialidade. Os discípulos estão presos nesse mundo e nos pensamentos desse mundo. E isso faz com que a mensagem fique bagunçada. Isso faz com que quando o Senhor diz uma coisa, os discípulos pensam outra coisa. E aqui para nós, como sempre nós temos o evangelho todo nas nossas mãos, nós lemos e às vezes damos risada, falando: nossa, como esses discípulos são bobinhos. Nicodemos, meu filho sabe que não era para nascer na barriga da mamãe de novo. Mulher samaritana, como que você não está entendendo que Jesus não está falando desse mundo? Jesus está falando para algo espiritual, muito além desse mundo. Chega a ser cômico, chega a ser uma piada. O problema é quando a piada é com a gente. O problema é quando nós percebemos que nós incorremos no mesmo erro dos discípulos, da mulher e também de Nicodemos, que é o erro de imaginar que o evangelho diz respeito apenas a essa vida, quando na verdade a primeira verdade que nós vemos é que o evangelho é para além desse mundo. Percebam bem, eu não estou dizendo que o evangelho não tem a ver com esse mundo. Eu estou dizendo que o evangelho, ele extrapola completamente esse mundo. Esse mundo, esse sistema, essa forma de que nós vivemos, a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa sociedade, ela não consegue completar na sua completude, ela não consegue ver, ela não consegue identificar todo o evangelho. Porque o evangelho definitivamente extrapola os limites da materialidade. O evangelho é para além deste mundo. E eu sei, essa lição parece tão trivial, essa lição parece tão simples de entender, mas na prática eu não sei se ela é tão simples. Porque se ela fosse simples, nós não teríamos alguns dos evangelhos mais deturpados pregados hoje em dia. Nós não teríamos aberrações como a dita teologia da prosperidade, que torna Deus um garçom das suas vontades. Torna Deus um meio para se chegar a um fim. Qual é o fim? Ser rico, ser conhecido, ter poder, ter fama. E qual é o meio que se segue para isso? Use Jesus. Use Jesus, faça de Jesus o seu guia, faça de Jesus o seu caminho. Quando, na verdade,
Isso está demonstrando, isso está tentando enclausurar Jesus nas nossas vidas terrenas. Então, de repente, o evangelho só tem a ver com o que eu passo e com o que eu tenho nessa terra. E aí, pessoas encantadas com esse canto de sereia da teologia da prosperidade, de repente se veem num problema enorme quando eles começam a seguir Jesus e a prosperidade material não vem. Elas se veem numa encruzilhada quando elas dizem estar fazendo tudo certo e de repente o desemprego bate. De repente a crise no casamento chega. De repente a doença bate na porta. E aí algumas perguntas como, por que, Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Aí a teologia da prosperidade vai dizer, não, você está fazendo errado. Está faltando fé. Está faltando você usar a sua fé. Ou está faltando você contribuir mais. Dê mais dinheiro. Aí você vai ganhar mais dinheiro. E você torna Deus um mero caminho para suas negociações, um intermediário. Mas não é só esse tipo de evangelho que prospera nos dias de hoje. Veja a teologia do coach, a teologia que visa fazer com que Deus possa fazer você se sentir bem. Não é verdade? Meu lindo, minha linda. O principal objetivo de Deus, então, é fazer com que você se sinta bem, com que você se sinta querido, com que você não sofra, com que você desenvolva todo o seu potencial. E de repente, Jesus virou o carinha do RH. Jesus virou alguém que está ali para te dar um curso sobre como ser uma pessoa melhor, sobre como desenvolver o seu potencial, sobre como passar numa faculdade, como crescer na empresa. E de repente, de novo, todas as coisas referentes ao evangelho têm a ver com aqui e com agora. Vocês conseguem perceber? Nós, cristãos do século XXI, incorremos no mesmo erro da literalidade. Pegamos as palavras de Jesus e só conseguimos extrair dela o sentido material, só conseguimos extrair dela o sentido físico, só conseguimos extrair dela o sentido do mundo. E aí o que acontece é que algumas palavras das Escrituras perdem completamente o sentido. Pense quando Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Paulo está deixando claro que o objetivo de Jesus não é te dar uma boa vida. Isso significa que o objetivo primário de Jesus pode ser feito em meio à dor, em meio à provação, em meio ao desespero, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio à crise. Tudo isso colabora, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas qual que é o propósito do evangelho? O propósito, que bem é esse? Coopera para o bem. Qual bem? Coopera para o propósito com o qual Deus te chamou. O versículo posterior já nos diz, pois aqueles que ele chamou, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ora, todas as coisas cooperam para o bem, cooperam para o propósito de te tornar mais parecido com Cristo. A doença que bateu na sua porta te torna mais parecido com Cristo. A dor te torna mais parecido com Cristo. A doença, o desemprego, a angústia, o abandono, a ausência total de amigos, a dor no coração, a solidão. Tudo isso pode ser usado por Deus. Por mais que pareça que essas coisas no nosso mundo aqui sejam todas ruins, o Senhor diz, o foco do evangelho não é esse mundo. O foco do evangelho extrapola completamente esse mundo, porque Deus está querendo nos tornar a imagem de Cristo. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que o evangelho, essa mensagem do evangelho, extrapola completamente a nossa materialidade. E ela chega no âmbito da nossa vida agora sim.
mas da nossa vida eterna. Quando olhamos para o Evangelho, então, nós precisamos ter a noção do que está sendo feito no decorrer da história. Nós precisamos colocar a nossa vida em perspectiva. Mas, pastor, e se eu passar a vida inteira sofrendo? Puxa vida, se você passar a vida inteira sofrendo, ainda vai ser isso que nós chamamos de vida aqui na Terra, que o escritor irlandês C.S. Lewis ele faz questão de dizer que toda a nossa vida aqui na Terra não passa da contracapa e da primeira página da história das nossas vidas. Todo o livro ainda está por vir. O que importa? O que importa o que passamos? O que importa o que vivemos? Importa que isso nos torna quem o Senhor quer que nós sejamos. O Evangelho é para além, completamente além desse mundo. Mas a nossa narrativa continua. No versículo 35, Jesus continua dizendo assim para os seus discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Se o Evangelho extrapola o nosso mundo, se o Evangelho é para além deste mundo material, a continuação nos mostra que o Evangelho é para além de nós mesmos. O Evangelho não diz respeito a você e ao que você faz. Nossa, mas essa é uma mensagem difícil de entendermos nos dias de hoje, onde parece que absolutamente tudo diz respeito a nós. Absolutamente tudo tem que ter uma resposta nas nossas vidas. O Senhor vem e diz o seguinte: eu tenho uma obra muito maior do que você. Eu quero que você, então, comece a colher o que outros plantaram. Eu quero que você levante e veja. Abra os olhos e veja. Essa expressão é carregada de sentido na narrativa, porque estão ocorrendo 2 cenas concomitantes aqui. Jesus está com os discípulos na beira do poço. Os discípulos estão pedindo para Jesus comer. Jesus está dizendo: calma, eu tenho outra comida para vocês. Levantem os olhos e vejam. Ao mesmo tempo, existe uma mulher que está indo por toda a cidade dizendo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que esse homem não é o Cristo? E essa mulher começa a angariar pessoas. Essa mulher começa a trazer pessoas, seja por curiosidade, seja por descrença, seja por crença. As pessoas começam a seguir essa mulher. Essa mulher traz essas pessoas para Jesus, e agora você junta as 2 cenas. E você olha para Jesus dizendo para os discípulos: levantem a cabeça e olhem. A colheita está pronta. Eles olham no horizonte e aqueles samaritanos se chegando até Jesus. A pergunta que fica então: o Evangelho diz respeito à obra de quem? Quem é que plantou? Essa pergunta é importante. Essa pergunta nos remete ao Gênesis. Jesus e Deus plantou um jardim no Éden. Ora, o pai sempre sendo o agricultor. O pai sempre sendo aquele que planta. E olha que interessante, ele não só planta um jardim no Éden, mas ele coloca o homem no jardim do Éden com a seguinte função: cultive. Faça florescer o que eu plantei. Essa missão é uma missão de continuidade de uma obra que não foi sua. Eu não sei se você já passou pelo pesadelo de plantar um feijão em um pouquinho de algodão. Eu lembro, eu estava na 2ª série, animado, porque todo dia meu feijãozinho crescia na escola. Porque a professora regava, a professora deixava um pouquinho d'água. A hora que surgiu a primeira raiz e o primeiro broto,
A professora falou, agora vocês levem para as suas casas. E cultivem. Façam frutificar. Façam florescer. Você sabe como é que estava o meu feijãozinho depois de uma semana? No lixo, seco. Pois é. O homem no Éden foi a mesma coisa. O Senhor cria o jardim e fala, cuida dele. Cuida dele, Adão. Mas o que Adão escolhe? Adão e Eva escolhem viver a própria vida. Adão e Eva diz que tudo tem a ver com eles. Perceba? Adão e Eva escolhem o caminho da autonomia. E então o que acontece? Uma das maldições, por eles abandonarem ao Senhor e escolherem o caminho da autonomia, presta atenção, Adão, Eva, a terra vai começar a produzir espinhos e abrolhos, ervas daninhas, coisas que não eram para crescer, coisas que dificultam o florescimento e o frutificar das plantas. A sua obra vai ficar mais difícil. Adão, para você fazer o que eu mandei agora, você vai suar. Nossa! E então nós vemos que a história em Moisés, nos profetas, começam a demonstrar um Deus que está replantando. Um Deus que está novamente fazendo o trabalho de plantar um jardim. Isaías capítulo 5. Isaías diz, eu vou cantar a canção do meu amigo. Meu amigo é dono de uma vinha. Ele plantou uma vinha, ele cuidou dos seus cachos. A hora que chegou na colheita, ele não deu uva boa, só deu uva ruim. Oséias conta a história também do agricultor que plantou e agora precisa se cuidar, agora precisa fazer com que as coisas floresçam, mas a terra agora está produzindo espinhos e ervas daninhas. Então o Senhor replanta, o Senhor começa a fazer com que as coisas voltem a ser implantadas. E então vem Jesus. E Jesus, ele se apresenta como a planta. Jesus se apresenta como aquele que está fazendo o que Adão jamais conseguiu fazer. Aquele que está cultivando o que o Pai preparou. Por isso que a fala de Jesus aqui para os discípulos é: eu preciso terminar a obra que o meu Pai começou. Daqui a algum tempo nós vamos chegar nesse texto bíblico. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore que frutificou. Eu sou o que Adão jamais conseguiu ser. Eu sou aquele que cultivou o jardim. Meu pai é o agricultor. Você percebe como que até então o evangelho não diz respeito a nós? O evangelho não diz respeito ao que fazemos. O evangelho diz respeito ao que o pai fez, ao que o filho produziu. Mas agora o filho está vendo o fruto do seu trabalho. O filho está vendo que tudo o que ele cuidou, que o pai plantou, está frutificando. E ele fala: agora o evangelho tem a ver com você. Levante os olhos. Olhe. Os campos estão brancos. O fruto está maduro. Aonde você entra na história? Vá. Você é o meu trabalhador. Vá, você é aquele que vai colher o que você não plantou. Você é aquele que vai receber o fruto. E como bom agricultor, o Senhor se preocupa com o seu fruto. Ele não quer um fruto mal colhido. Então ele chama lavradores para que possam colher o fruto. Vamos imaginar aqui um pomar de maçãs. Eu não sei porque sempre que a gente pensa em fruta na Bíblia a gente vai direto para maçã, né? Não faz o menor sentido, mas enfim. Imagine aqueles homens colhendo a maçã de qualquer jeito, cortando ou deixando apodrecer na árvore para a maçã cair sozinha. A maçã já cai ruim. Aí sai daquela maçã que faz crack gostosa para aquela maçã que faz fronk quando a gente morde e dá vontade de devolver. Terrível. Você vai sedento para a maçã. Esperando o crack, vem o cronk.
Porque colheu fora de hora, esperou demais. O Senhor diz o seguinte: agora eu quero que vocês escolham. Agora eu quero que vocês participem. Vocês não plantaram, vocês não cuidaram. Vocês entram agora. Vocês entram agora olhando os frutos, colhendo os frutos e trazendo para mim. E então, aqui nós percebemos que o foco do fruto do que Deus fez, absolutamente não é aquele que está apanhando fruto. De novo, o evangelho passa por você, com certeza, mas o evangelho não tem a ver com você. O evangelho não é a história da sua vida. O evangelho é a história da vida de Deus, que é revelada em Cristo. E como você colhe isso? Você colhe isso sendo uma ferramenta usada pelo Espírito Santo. No final das contas, o Espírito Santo colhe os frutos do Filho. E Ele nos usa para isso, como boas ferramentas. Ferramentas preparadas por Ele, ferramentas afiadas. Olha, talvez eu quero ser aquele que vai cortar o fruto. Ok, talvez eu tenha te preparado para cortar o fruto. Não, eu quero ser um grande tamborzão que o Senhor vai colocando os frutos. Talvez eu que estou mais gordinho esteja mais para o tambor mesmo. Então, amém. Deus está me preparando para isso. Já tenho até uma desculpa. Amanhã já não vou na academia. Mas vejam, o Senhor vai nos preparando. Uns Ele usa para puxar o fruto do pé. Outros Ele usa para dar uma limpada no fruto. Outros Ele usa para colocar o fruto bonitinho. Mas Ele é quem está fazendo através do Espírito Santo. No final das contas, a ferramenta não é mais importante. No final das contas, aquele que colhe não é mais importante que o fruto. O evangelho passa por nós como uma água passa por um encanamento. O encanamento é importante? Com certeza. Mas o encanamento é um meio. Qual que é o final? A água na torneira disponível. O evangelho perpassa a nossa vida de uma forma que nós não somos chamados para reter o evangelho como grandes cisternas, grandes poços onde o Senhor vai derramando bênçãos e a gente vai ficando cada vez mais cheio, cada vez mais cheio, cada vez mais cheio. Não, nós somos chamados para que as bênçãos passem por nós, transbordem, encham nossa vida, sim, com certeza. O evangelho faz parte das nossas vidas, mas ele extrapola as nossas vidas. Ele começa a cair no nosso vizinho, ele começa a cair na nossa família. O evangelho começa a mudar a forma como nós trabalhamos. O rapaz, a mulher que trabalha ao nosso lado 8 horas por dia, todos os dias da semana, ele começa a perceber, porque esses frutos começam a afetar a vida dele. O seu filho começa a perceber o fruto de ter uma mãe diferente. O teu marido, a tua esposa começa a perceber o fruto de ser um cônjuge diferente. Você começa a demonstrar para o mundo qual é a diferença. E isso daí é o evangelho, quando enche tanto a sua vida, que ele começa a transbordar. O evangelho é para além, muito além de nós mesmos. O Senhor nos chama para colher os frutos. Mas vamos continuar, que eu acho que existe uma lição ainda mais importante. O texto continua. Aliás, antes, perceba que o próprio apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele tem uma dificuldade grande com alguns cristãos que estão preocupados com o encanamento que está passando a água. Imagine a igreja ali em Corinto. Alguns dizendo, quem me discipulou foi o grande Apolo. Nossa, quem me discipulou foi aquele homem de Deus, aquele homem que maneja tão bem as escrituras. E aí o outro falando assim, grande coisa, Apolo é apóstolo? Paulo me discipulou. Eu não estou falando qualquer um, não, Paulo. Então você toma cuidado com o que você fala, porque eu sou discípulo de Paulo. O outro fala, azar o seu, eu sou discípulo de Apolo. E aí Paulo vê essa rixa, ele fala, meus irmãos, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles são servos. Essa palavra é importante. Por meio. Eles são servos
por meio de quem vocês creram. E isto é conforme o Senhor concedeu a cada um. O Senhor concedeu a você uma forma especial do evangelho transpassar a sua vida. Mas a nenhum o Senhor concedeu que fosse uma cisterna de evangelho. O evangelho encontra caminhos por toda a história. A hora que chega na sua vida, ele para. O evangelho não vai para lugar nenhum. O evangelho não consegue frutificar nem nas suas redes sociais. Ali você vira uma represa. Você está fazendo uma hidrelétrica. Você começa a reter tudo. Mas você não quer transbordar para lugar nenhum. Porque você está preocupado, achando que o evangelho tem a ver com você. Paulo, Apolo, João Batista, todos esses homens estão dizendo, gente, quem que eu sou? Eu não sou ninguém. João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto, eu não sou o Cristo. Por que vocês estão olhando tanto para mim? Eu sirvo para apontar para Cristo. Olha lá o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sigam ele. Paulo fala, gente, não sou eu, é o Cordeiro crucificado, é Jesus Cristo. Todos os grandes homens, eles só eram grandes enquanto o evangelho transpassava suas vidas. Enquanto eles eram bons servos. Bons trabalhadores do Deus que plantou. Do Deus Filho que frutificou. E servos do Deus Espírito Santo, que tem de fato colhido os frutos da sua própria obra. O evangelho precisa transpassar a nossa vida. Nós precisamos entender que o evangelho é muito maior do que nós. Isso faz com que algumas perguntas que rondam a nossa cabeça, não que tenham resposta, mas que elas parem de ser perguntas válidas. Ai, por que tal coisa acontece comigo, pastor? Não sei. E se Deus estiver querendo falar com outra pessoa, através da sua vida, através do que você tem passado? Nossa, que injusto. Sério, você acha injusto? Você acha que tudo tem a ver com você? Imagine José sendo vendido ao Egito e depois perguntando, Deus, por quê? Aí Deus dizendo, não, porque eu quero falar com outro povo, eu quero falar com as suas futuras gerações. Nossa, mas aí eu tenho que sofrer? Eu falei, e se tiver? Qual o problema? O evangelho passa por você. O evangelho transborda de você. O evangelho jorra de você e ele vai para a vida eterna. Se o evangelho é para além desse mundo, o evangelho também é para além de nós mesmos. Mas o texto de João 4 continua e ele conclui de uma forma muito importante. Versículo 39 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Pois quando os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que Jesus falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Relembrem comigo, o evangelho é para além deste mundo. O evangelho é para além de nós mesmos. E o evangelho é para além da mensagem. Veja, o evangelho é para além deste mundo, mas ele está relacionado com este mundo, completamente. Mas ele ultrapassa. O evangelho está para além de nós mesmos, mas ele está completamente atrelado a nós, mas ele ultrapassa. O evangelho está para além da mensagem. O evangelho é uma mensagem? Com certeza. Não caia no erro de imaginar que você pode anunciar a Cristo sem pregar, sem contar a história, sem apresentar a verdade. Aquela máxima que é atribuída a muitos homens de Deus, pregue e, se necessário, use palavras. Sempre é necessário usar palavras. Sempre é necessário anunciar o evangelho. Mas a questão e o problema é quando nós limitamos o evangelho a uma mensagem. O problema é quando nós limitamos o evangelho a um convite.
Mais propriamente, limitamos o evangelho a vamos na igreja comigo. E aí, quando a pessoa entra por essa porta, acabou sua função. Ai, que bom, já fiz minha parte. Mais cruel ainda é quando você fala assim, ó, agora é com o pastor. A minha parte eu fiz. Meu querido, percebam uma coisa importante na vida desta mulher. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa mulher não fez um convite o seguinte. Vão ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. O verbo é outro. Qual que é o verbo? Venham. Opa, temos uma diferença aí. Qual é a diferença de vão e venham? Ela vai junto. Ela guia. É como se ela dissesse assim, ó, vem cá. Onde ele está? Eu sei onde está. Vem. Eu levo você até ele. Vem. Não, eu levo você também. Ele me mostrou tudo que eu tenho feito. Vem, ele mudou minha vida. Vem. Não, eu levo você. Ele está naquele... Não é naquele poço. Ele está naquele outro poço. Vem, eu mostro para você. Vamos só passar na casa do fulano. Fulano, vamos também, vamos. Eu estou levando todo mundo. Vamos. Mas olha, eu estou com tanta dor na perna. Não, vem, eu pego você no colo. Vamos lá. Vamos. Gente, monta um carrinho, pega um carrinho. Vamos indo. Essa mulher, ela dispôs mais do que uma mensagem. Essa mulher, ela foi muito além de, olha, um judeu mudou minha vida, quem quiser vai lá ver, tá bom? Olha, está lá, à disposição. Ela não deu a mensagem correta? Esse judeu mudou a minha vida? Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é aquele que nós estamos esperando? Mas ela fez algo muito maior. Ela disse, venham, eu me encarrego de levar vocês até ele. Isso daí demonstra uma atitude ativa. Uma atitude de, vem, eu guio você até ele. Vamos, venham comigo. E aí aqui existe um jogo de palavras maravilhoso. Ele diz o seguinte, muitas pessoas creram por causa da palavra da mulher. E depois as pessoas falam assim, muitas pessoas creram por causa da palavra de Jesus. E qual que é o testemunho final? Agora nós cremos, não só porque você falou. Veja, ela falar foi algo importantíssimo, mas não foi o final da história. Agora nós cremos porque nós ouvimos. Agora nós cremos porque nós nos encontramos com ele. Isso daqui demonstra, meus queridos, que o evangelho, para ele ser completo, o evangelho para ele ser integral, ele precisa contar com uma mensagem correta do evangelho, sem dúvidas, mas ele precisa contar com a vida daquele que está apresentando o evangelho. Ele precisa contar com isso. Vocês imaginam essa mulher indo para casa e falando, nossa, foi maravilhoso, mas eu não vou falar para ninguém. Zero resultado. Vocês imaginam essa mulher falando assim, vamos lá ver. Talvez algum resultado. Mas essa mulher agora, ela está se comprometendo com a vida das pessoas. O evangelho extrapolou a mensagem. E o evangelho passou a ser um compartilhar de vida. O evangelho passou a ser, como um pregador muito famoso da antiguidade disse, o evangelho passou a ser um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou o pão para comer. Venha comigo. Às vezes nós limitamos o nosso evangelho a uma mensagem, a um post na rede social, a um panfletinho entregue na rua, a um eu te amo no ponto do ônibus. Jesus te ama, né? Eu te amo, ficaria mais complexo. A gente limita vão na igreja, te espero lá. E aí nós questionamos por que a efetividade da nossa pregação é tão baixa. Porque não existe comprometimento de vida. Não existe um derramar de vida na vida da outra pessoa. Vejam as palavras de Paulo para a igreja de Tessalônica. Decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida.
Paulo, que heresia é essa que você está falando? Você está falando que o evangelho de Deus não é suficiente. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o que ele sempre falou. O evangelho é mais do que o suficiente para salvar qualquer pessoa. Mas a efetividade do evangelho na vida de uma pessoa depende do derramar da minha vida na dela. Depende de eu pegar pela mão. Depende de eu puxar. Depende de eu retirar as amarras. Eu retirar as barreiras. Depende de eu dizer, vamos. O que você precisa para ir? Eu estou desanimado. Vamos, eu te dou ânimo. O que você precisa para ir? Eu estou tão triste. Não, vamos, eu te suporto. Eu estou com um problema físico. Vamos, eu passo por tudo isso. Eu passo na sua casa te pegar. Não, eu não tenho uma Bíblia em casa. Eu te dou uma Bíblia. Vamos ler juntos. E você começa a compartilhar a sua vida. Você começa a compartilhar seu tempo. No evangelho, definitivamente, não vale a regra do mínimo esforço possível. O evangelho não requer aquela produtividade. Com menos eu preciso fazer mais. O evangelho pede a sua vida. O evangelho pede o seu tempo. Levar pessoas a Jesus vai custar teu tempo. Levar pessoas a Jesus vai custar os teus joelhos ajoelhados, pedindo, Senhor, cultive o evangelho na vida dessa pessoa para que eu possa colher. Você lembra da ideia que o Senhor plantou na cabeça dos discípulos? Vocês são colhedores. Imagine um homem que sai e ele de repente agora começa a cortar todas as frutas da árvore. Bom, eu fui chamado para cortar as frutas das árvores. Corta e dá-lhe maçã no chão, Ele chega no final e fala, Senhor, eu quero meu salário. Todas as maçãs estão devidamente cortadas. Eu fico imaginando o Senhor, cadê a fruta? Opa, calma lá. Tá lá. Agora é só o Senhor ir pegar. Vai lá, não, tá tudo no chão bonitinho. Já colhi, tá? Esse homem receberia o salário? O que é o trabalho completo de alguém que colhe? É tirar a fruta, é limpar a fruta, é colocar no cesto. E quanto mais você coloca a fruta no cesto, mais esse cesto vai ficando cheio. Quanto mais o cesto vai ficando cheio, mais vai ficando pesado para carregar. Mas você continua carregando. E você traz aquele cesto cheio. E você leva e fala, Senhor, estão aqui os frutos das tuas árvores que o Senhor plantou, que o Senhor cultivou e que o Senhor me chamou a colher. Isso é colher, é pegar o fruto e levar a quem é devido. E isso requer vida, isso requer tempo, isso requer esforço. No final das contas, então, nós percebemos que a efetividade da pregação só cresce quando ela é acompanhada de uma vida que segue essa pregação. Então você diz para uma pessoa assim, o Senhor está à disposição para cuidar das suas necessidades físicas. Aí a pessoa fala, eu estou precisando de alguma coisa. E aí sabe o que você faz? Vamos orar. Não. O Senhor está preocupado com o seu coração. Aí a pessoa diz assim, nossa, que bom saber disso, eu estou tão triste. Aí você fala assim, vamos orar. Espera aí, quanto tempo você está gastando nisso? Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu sei trazer aqui, o Senhor faz... Não. Nós não estamos falando que o evangelho requer ensino, nós estamos falando que o evangelho requer vida, relacionamento. Aquela mulher só ensinou o que ela sabia. Ela sabia muita coisa sobre Jesus. Ela só sabia o seguinte, esse homem me falou tudo que eu tenho feito. Esse homem me ofereceu água, vida que vai jorrar para a eternidade. Perceba, ela sabe o nome desse homem? Ela sequer sabe o nome. Ela fala assim, esse homem, aquele homem, venham ver o homem. É um judeu. Da onde ele veio? Sei lá. Qual o nome dele? Também não perguntei. É filho de quem? Filho de quem é só se fosse em cidade muito pequena, né? Itatiba seria essa ideia. Filho de quem? Família de quem?
Não sei. Eu só sei disso. Mas veja, o que você sabe é suficiente para pegar pessoas pela mão e levar as pessoas até Jesus. Então, vejam como o Senhor, na passagem de Mateus, trabalha essa ideia. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Algumas coisas importantes aqui. Jesus estava cultivando. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, sinagoga em sinagoga. E Jesus, depois de frutificar, ele fala: nossa, a seara é grande, está tudo pronto, amadurecendo. Nossa, temos poucos trabalhadores. Quer saber? Orem, peçam ao Pai, peçam ao Senhor da seara, aquele agricultor que plantou, peçam para ele enviar mais trabalhadores. Isso está no final do capítulo 9. Aí você vira a Bíblia, você chega em Mateus capítulo 10. O que nós temos em Mateus capítulo 10? O Senhor chamando os discípulos e os enviando. Ele fala: olha, você é a resposta. Você é o trabalhador. Você pediu ao Pai que fosse enviado mais trabalhadores. E olha que maravilha, Ele enviou. É você mesmo. Vá de cidade em cidade. Pregue o evangelho. Cure os enfermos. Expulse os demônios. Leve o reino. Traga as pessoas. A pergunta é: e agora? E nós? Nós temos somente rogado ao Senhor da seara? Envie mais trabalhadores? Ou nós temos nos colocado à disposição? Ou nós temos nos colocado a total dependência dele, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu sei pouco sobre o Senhor. Eu não sei falar muito bem. Esse é o tempo que eu tenho, que o Senhor me deu. Essa é a capacidade que eu tenho, que o Senhor me deu. Me manda para alguma seara. E de novo, a seara pode ser a sua própria casa. A seara pode ser a sua própria família. A seara pode ser os seus filhos. A seara, esse fruto que o Senhor está trabalhando e Ele precisa de alguém para colher e trazer para Ele, pode ser teu esposo, tua esposa. Pode ser teu pai, tua mãe. Pode ser o teu vizinho. Pode ser o teu colega de trabalho. A seara está aí. Nós precisamos, como os discípulos, levantar os olhos e olhar para o horizonte e ver os campos brancos e ver o trabalho do Senhor florescendo, faltando alguém apenas para ir lá, colher o fruto e trazer para o Senhor. Eu acho maravilhoso que depois do Senhor enviar os discípulos, depois dele morrer e ressuscitar, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão. Ele envia novamente os discípulos. Ele envia muitos mais discípulos. Ele envia a igreja. Ele envia você. Ele envia a mim. Na capacidade que temos, que o Espírito Santo nos dá. Na seara que o Espírito Santo nos colocou, Ele nos envia. Então nós não podemos ser omissos a isso. Nós somos aqueles que dizem: Senhor, se a seara está grande. Eu olhei para a minha vida e eu vi que existe muita coisa para se colher, Senhor. Eu não sei plantar. Eu não sei cultivar. O Senhor responde: mas não é para você plantar. Não é para você cultivar. É para você colher. Olha que maravilha. Está pronto. Não depende de você o frutificar. Está pronto. Está pronto. Vai agora, vai com essa força. E então nós nos colocamos diante de Deus nessa noite, dizendo: Senhor, nós somos os trabalhadores.
Nós queremos ser como os discípulos, nós queremos ser como a mulher. Nós queremos enviar a mensagem que temos. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor curou meu coração. Nós não somos chamados para fazer isso sozinhos. Sim, em comunidade, mas cada um com a sua parte. Para que então nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, estão aqui os frutos que o Senhor nos deu. Está aqui o que o Senhor pediu. Chegarmos diante de Deus, depositarmos aos seus pés o fruto do trabalho, depositar aos seus pés o que Ele mesmo fez e Ele quer de volta, e dizer: Senhor, Tu que plantaste, foste fiel para cumprir. Ele plantou, Ele cultivou, Ele, através do Seu Espírito Santo, agindo em nós, colheu. Que nós possamos ter essa ousadia de Deus, essa capacitação do Espírito Santo para fazer isso. Por isso eu quero orar com você, por você, que se sente chamado para essa grande seara.